Irmãos, tem algumas expressões, né, que a gente está acostumado a ouvir, frases, alguns ditados aí que, se forem verdades na nossa vida, também é muito bom. Por exemplo, quando alguém diz assim, que é bom a gente andar com a cabeça erguida, no sentido em que a nossa vida está tranquila, né? Andar com a cabeça erguida porque a gente não tem nada a esconder. Como também aquela frase que diz assim, como é bom a gente deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, também é muito bom, excelente quando isso é verdade, né? Dizendo que a gente está sossegado, não tem nada pendente, pelo menos a gente tem procurado resolver as coisas. Isso quer dizer, em outras palavras, que é muito bom a gente caminhar com a consciência limpa, a consciência tranquila. Isso é saudável, é muito bom para a gente, principalmente diante de Deus, porque não adianta nada as pessoas pensarem que assim é e Deus dizer que não é, né? E é claro que a gente não vai ser perfeito, que a gente não está isento de erro, que a gente sempre vai acertar sempre, não quer dizer isso, mas de uma maneira geral, a gente busca sempre o bom caminho. Constantemente a gente está buscando o bom caminho, o caminho do bem, o caminho em que a gente procura estar em paz com a gente mesmo, com o nosso próximo, principalmente com Deus, né? Porque se a gente não estiver legal com a gente nem com o próximo, alguma coisa também não está legal com Deus, então está tudo meio relacionado. E o texto que eu quero falar traz essa pacificação diante do nosso coração, numa fala de Jesus com Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo 3, do verso 19 ao 21. Então Jesus está aqui conversando com Nicodemos e diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Então 21 diz assim: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. A passagem que a gente leu faz parte aí de uma conversa de Jesus com Nicodemos, que era mestre em Israel, alguém sinceramente interessado em Jesus, mas com medo de identificar-se com Jesus, mas que procura Jesus à noite, quer conversar com ele, e Jesus está explicando sobre a sua missão, a missão do Messias, a missão do ungido, do prometido, explicando ou fazendo uma comparação da vinda dele com a luz e as trevas. Jesus está nessa conversa. Jesus fala que o julgamento vai ser inevitável para aquele que rejeitar a sua vinda ou a luz. Ele veio para todos, mas Jesus está dizendo que nem todos o receberão, que nem todos o acolherão no seu coração, ou a sua verdade, os seus ensinos. O Pai enviou o Filho por amor à humanidade, mas nem todos vão receber Jesus assim no coração. O Pai enviou o Filho para que o mundo fosse salvo, não para que o mundo fosse julgado. Portanto, a vinda de Jesus teve essa intenção de salvação, mas aquele que rejeita este presente de Deus se coloca numa condição de julgamento, né? Ele mesmo se coloca. Mas o verso 21, como a gente falou, isso aí estava aí entre a conversa de Jesus e Nicodemos, diz assim: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Por quê? A pessoa que pratica aquilo na qual ela pode pôr a cabeça no travesseiro e dormir sossegada,
ou a pessoa que pratica a verdade e por isso pode andar com a cabeça erguida, como a gente disse, é uma pessoa que caminha não tendo nada a esconder, né? Nada a esconder, porque foi feita a luz, foi feita claramente, foi feita de maneira verdadeira e sincera. Por isso não tem nenhum problema em que aquilo que ele fez ou a decisão que tomou apareça, seja visto, seja mostrado, assim como a luz revela tudo que está escondido. Não tem problema, porque foi feito às claras, não teve nenhuma segunda intenção, foi de maneira verdadeira. Por isso, se foi feito às claras, de maneira sincera e verdadeira, foram feitas em Deus, porque corresponde à verdade, à vontade de Deus, à verdade. Então não tem nada a temer. Então quem dirige a sua vida assim, pode, né, ficar tranquilo ou sentir-se tranquilo, ainda que outros achem que não, ainda que outros julguem diferente. Mas aquele que acolheu o amor de Deus no seu coração, principalmente o amor de Deus em Cristo, sabe que Deus deu tudo para ele. Deus deu tudo para nós em Cristo. Nós recebemos tudo que nós precisamos em Cristo para viver essa vida aqui e principalmente a continuação da nossa vida no futuro, posteriormente, depois dessa maneira de existir. Recebemos de Deus tudo. Também que o tudo que nós oferecemos para Deus aqui não é suficiente, né, em comparação àquilo que Ele fez para a gente. O nosso melhor ainda não é suficiente, comparando ao grande amor que Deus tem pela nossa vida. Vive com essa consciência. E eu queria falar um pouquinho sobre esse tudo e Deus, a partir desse versículo, porque ele diz assim: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Não tem medo, está tranquilo, porque foi feitas em Deus. E a primeira consciência que a gente tem aqui desse versículo é que tudo está sob o olhar de Deus. O texto acaba revelando isso, porque se foi feita em Deus, se Deus é luz, tudo está debaixo do olhar dele, tudo está mesmo. Talvez a gente possa perguntar, mas por que tudo está debaixo do olhar de Deus? Primeiro, porque Deus é o Criador e o sustentador de tudo isso aqui, inclusive de você. Deus o criou e o sustenta. Quando Ele disser, vem para cá, vem comigo, a gente vai, não tem como relutar. Enquanto Ele acha que a gente deve estar aqui, nós estamos aqui, Ele nos sustenta aqui. Ele nos criou, como criou todas as coisas. E graças a Deus, porque Ele é o Criador e o sustentador. Porque se fosse o homem o sustentador de tudo isso aqui já não existiria mais. Porque a gente sabe que tudo aquilo que Deus criou, o homem está destruindo, né? Relacionamento, natureza, beleza, o homem está destruindo. Embora se convença do progresso e do desenvolvimento, o que a gente vê são as coisas se acabando. É o amor se esfriando, as pessoas se distanciando, é muito mais gente ainda carente. Com toda a riqueza que o homem possa juntar, mais carência tem surgido, mais problema tem surgido. Então, graças a Deus, quem sustenta isso aqui, de fato, é o Senhor. Porque se fosse o homem, a gente não estaria mais aqui, né? Outra coisa, porque tudo está sob o olhar de Deus, é porque a palavra diz assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ou seja, tudo está debaixo do olhar de Deus, porque Deus é luz, Jesus diz. E nada que esteja debaixo da luz tem a capacidade de se esconder, porque a luz revela, né? Você não consegue encontrar as coisas no escuro, você não consegue encontrar as coisas quando estão escondidas, mas basta uma lanterna, uma luz suficiente, você encontra se está ali ou não está ali. Deus é luz, por isso tudo está debaixo do olhar dele, pelo fato dele ser luz, pelo fato dele ser verdade. Uma vez que ele é verdade, nenhum engano subsiste, nenhum engano permanece.
Porque quando diz que Deus diz que é uma coisa, é. Quando Deus diz que não é, não é. E não tem como dizer o contrário. E porque Deus é vida, a morte não consegue prevalecer. Então essa linguagem simbólica mostra que tudo está debaixo do olhar de Deus por quem Ele é, por causa daquilo que Ele é. E a Bíblia mostra como a visão divina acompanha a humanidade, acompanha a vida humana. Em Gênesis 6 diz assim, que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado. Olha o que está sendo dito, que Deus, o soberano Criador, olhou para a humanidade, olhou para o coração dos homens e viu que naquela época, na geração de Noé, a maldade havia crescido de uma maneira tão grande, né? E que toda a inclinação dos pensamentos do coração do homem era sempre e somente para o mal. Diz assim. Mas o que mostra aqui? Que Deus viu o que estava acontecendo naquela geração, como vê o que acontece na nossa geração e dentro do nosso coração. Salmo 114 diz assim: o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, os seus olhos observam, os seus olhos examinam os filhos dos homens. Tudo está debaixo do olhar de Deus, sua vida, suas decisões, seus pensamentos, o que passa dentro de você, o que passa fora de você, tudo. O Senhor observa. Salmo 33 diz assim: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Não vê só os crentes, não vê somente você, vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra, que vai para além dos humanos. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Quer dizer, tem textos e textos na palavra que mostram que tudo está sob o olhar de Deus. E aí diz assim: quem pratica a verdade aproxima-se da luz dessa verdade e não tem medo que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus, porque tudo está debaixo do olhar de Deus. E isso para nós é uma bênção, porque é justamente por causa dessa verdade que reside no nosso coração a esperança de justiça. Aquele não viu, aquele não julgou certo, mas alguém viu e julga certo, que é o Senhor. E nessa está a esperança da nossa justiça, está a esperança da resposta das nossas orações. Pode ser que alguém não ouviu, pode ser que quem ouviu e tinha capacidade de suprir não supriu, mas o Senhor ouviu. Está a esperança do nosso consolo, do alívio, da transformação da situação, porque tudo está debaixo do olhar do Senhor. Então essa é uma verdade consoladora da manifestação, de uma forma de manifestação do amor de Deus. A gente recebe essa manifestação do amor de Deus porque não há nada que esteja oculto aos olhos do Senhor. Seja aflição, seja alegria, seja saúde, seja doença, seja o que é justo, seja o que é injusto, seja o que é bom, seja o que é mal, tudo é manifesto debaixo do olhar de Deus, inclusive o que a gente faz, como diz o texto. Este tudo com respeito ao Senhor também, nesse texto, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus, também traz ao nosso coração que tudo na nossa vida deveria ser feito com Deus, uma vez que é assim, como a gente está falando, tudo deveria ser feito com Ele, porque realizar qualquer coisa à parte de Deus é uma realização de fato sem direção, né? Porque o Senhor enxerga mais do que nós, e com uma probabilidade altíssima de erro, de falha, né? E de sofrimento. Se a gente se guiar apenas pela nossa razão, pela nossa emoção ou pelos nossos sentidos, como muita gente hoje caminha, segundo o curso do que sente no coração, hoje eu levantei e senti isso, na hora do almoço eu senti aquilo, e vai dirigindo a vida pelo que sente, não vai demorar muito para perceber que vai quebrar a cara, logo ali na frente,
né? Não vai demorar muito para ver que a vida vai ser instável. Por quê? Porque para que isso não aconteça, a gente deveria acertar sempre. E para acertar sempre, alguns elementos são necessários. Nós não temos esses elementos, quer ver? Era preciso que todos nós conhecêssemos as variáveis daquilo que se mostra e daquilo que está oculto. E a gente não conhece isso. Você vai conversar com alguém, você está ouvindo o que essa pessoa está falando, mas você não consegue enxergar o coração dela, de fato. Ela está te contando uma história, mas você não sabe todas as variáveis que estão envolvidas nisso. Nós vamos tomar decisões a respeito de algumas coisas, nós não sabemos, conseguimos enxergar aquilo que se apresenta, mas e o que está oculto? Então, a gente não tem esse elemento a nosso favor, porque nós não sabemos isso, mas Deus sabe. Era preciso que a gente não fosse influenciado pelo nosso humor. Mas veja, quantas decisões você tomou baseado no humor daquele momento que você tomou? Olha, tem coisa para a gente contar, que se a gente tivesse tido um pouquinho mais de calma, as coisas teriam acontecido de forma diferente. Se a gente tivesse tido talvez um pouco mais de energia, as coisas teriam tomado outro caminho, né? Era preciso que a gente tivesse autocontrole perfeito e constante das nossas emoções. Mas quem tem? Hoje pode ser que você esteja autocontrolado, mas amanhã ou ontem a gente pode ter perdido o controle com relação àquilo que a gente está sentindo. Então veja, como é que a gente vai acertar sempre? Só por essas três coisas a gente não tem condição, né? Então tudo deve ser feito com Deus, porque Deus conhece as variáveis, Deus nos dá o domínio próprio, Deus tem o autocontrole de si mesmo e de todas as coisas. Então tudo deveria ser feito com Ele, tudo deve ser feito com Ele. Para ser feito com Deus, isso só pode acontecer se eu tiver consciência que eu sou frágil e que eu sou instável. O homem não gosta de aceitar isso, né? Ele quer se sentir forte e sempre correto e certo nas suas questões, mas na verdade a gente é frágil um bocado e a gente é instável um bocado, né? Para que a gente possa fazer isso com Deus, é preciso que a gente conheça o quanto o caráter de Deus é sólido. Deus não muda por causa da situação, Deus não muda por causa que o tempo está nublado, está ensolarado, Deus não muda como se a gente pudesse dizer conforme Ele levantou. O caráter de Deus é sólido, Deus é, simplesmente é, né? Então a gente precisa ter essa consciência, conhecer isso e ir conhecendo isso à medida que a gente caminha com Deus. Deixar ser influenciado por Deus, permitir Deus me influenciar e me transformar. É muito óbvio isso, mas a gente é resistente à mudança, principalmente quando a mudança tem que acontecer com a gente aqui dentro. A gente resiste, porque tem que aceitar a necessidade da mudança, tem que reconhecer aonde precisa mudar e deixar ser influenciado por Deus, pela palavra de Deus, para a gente ser mudado. Do contrário, a gente não faz as coisas com Deus, a gente faz as coisas do jeito da gente, né? A gente precisa pedir, orar, rogar para que Deus nos ilumine e nos ajude nessa deficiência que a gente tem. Do contrário, a gente não vai fazer com Deus, ou vai fazer com Deus algumas vezes, ou vai fazer com Deus a hora que a gente quer, ou se sinta desse jeito para fazer. Mas o ideal e o legal para nós é fazer com Deus sempre,
né? Então tudo deve ser feito com Deus. Olha só o que o salmista diz: nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por causa da sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, ele é incapaz de salvar. O cavalo aqui era um instrumento de guerra, né? Um animal usado na guerra, forte, veloz, qualquer outro instrumento na nossa mão. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os que firmam a esperança no seu amor. Salmo 33, verso 16 e 18. O que ele está dizendo aqui? Que nós deveríamos fazer tudo com Deus. Não confiar nos cavalos, nas muletas, nos instrumentos que a gente tem. Mas não são eles que salvam. É o Senhor, né? Não está dizendo que o cavalo é desnecessário, mas diz o seguinte: olha, o que garante a vitória não é o cavalo, é o Senhor, né? E aí a gente transforma isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Nós temos os nossos contatos, nós temos os nossos relacionamentos, nós temos instrumentos que nos ajudam, que podem nos dar a sensação de que as coisas serão resolvidas, mas de fato a vitória vem do Senhor, que até usa esses instrumentos, permite esses instrumentos, mas o nosso coração, a gente deve saber que tudo deve ser feito com Deus. Uma viagem, uma compra, uma caminhada, uma coisa mais séria, mais complicada, seja o que for, simplesmente tudo deve ser feito com Deus, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, através da oração, da petição, da súplica e com ações de graça, a gente fala com o Senhor. Está dizendo o quê? Faça tudo com Deus. Outro tudo, nesse versículo que a gente está lendo: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus, ou seja, tudo está debaixo do olhar dele, então, portanto, tudo deveria ser feito com ele. Traz aí para o nosso coração uma outra verdade, que tudo deveria ser feito para agradar a Deus. E olha, tem coisas que se a gente fizer para agradar a Deus, no momento, não irá nos agradar. Por exemplo, você está resistindo ao seu coração para perdoar. Mas se você for agradar o Senhor, você vai obedecer a ordem do Senhor com relação ao perdão. Mas você vai precisar desagradar o teu coração, porque não é isso que o seu coração está querendo fazer. Então, às vezes, agradar o Senhor significa desagradar a si próprio. Mas olha, a Bíblia diz assim: vale a pena, porque não tem nada que feito em Deus não esteja debaixo da luz, não é? Por isso que diz aqui: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, ainda que essa verdade traga dor para a gente, incomode a gente. Quem escolhe uma vida aonde não leva em conta a vontade de Deus, ou os valores dele, ou a própria pessoa de Deus, acaba abafando uma convicção muito importante. Em certo momento, a culpa é positiva. O fato de sentir culpa por ter feito algo errado é justamente aquilo que vai me conduzir a refletir, a pedir perdão. É um instrumento. A culpa já não é boa quando, tendo acesso ao perdão de Deus, eu não me perdoo. Aí ela não é. Ou quando eu me sinto culpado por algo que Deus não me acusa, também é uma falsa culpa. Mas a culpa, quando eu sinto culpa por um erro que eu fiz, isso é positivo
se isso me leva e aproxima a agradar ao Senhor. Mas quem não leva em conta Deus vai abafando essa convicção de culpa, e aí já não tem mais esse processo acontecendo dentro dele. Então quem se entrega a Deus por meio de Jesus, ele é grato ao Senhor pelo perdão que a gente tem todos os dias, um perdão que a gente não merece. A Bíblia mostra algumas verdades sobre a gente agradar a Deus. Olha só, quando nós decidimos, no que diz a nossa parte, agradar a Deus, firmamos isso como compromisso para a nossa vida com Deus, ele mostra que a nossa vida ela se torna mais segura. Olha só o que diz Provérbios: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele, o Senhor, faz até os seus inimigos, que os seus inimigos vivam em paz com ele. Então o fato de, ele está dizendo aqui, que quando a gente decide agradar a Deus, até aquilo que parece impossível para a gente, Deus põe a mão. E a vida torna mais segura. Quer ver outra? Tiago diz assim, daqueles que dizem assim: hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, hoje eu vou negociar isso, amanhã eu vou negociar aquilo. Ele diz assim: ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Ou seja, mostrando que é um dever nosso caminhar agradando a Deus. Se o Senhor quiser, se estiver de acordo com a vontade dele, se é assim que o Evangelho nos ensina, então eu vou fazer, vou viver, e não simplesmente decidir aquilo que o coração deseja. Jesus disse, a palavra mostra que isso é uma característica de Jesus, a gente sabe disso, mas quer ouvir uma declaração do próprio Deus? Então uma voz dos céus disse: esse é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. A declaração é uma característica de Jesus que a gente deve seguir e copiar, seguir o exemplo dele, que o Pai olhe para a gente e diz assim: esse é o meu Filho amado, em quem eu me agrado, da maneira como ele caminha, da maneira como ele pensa. Isso não significa que o Senhor se agrade de tudo que a gente faz, mas ele olha o nosso coração e diz: esse coração é voltado para mim, dá as suas escorregadas, assim como Davi deu. E Deus disse que ele era um homem segundo o seu coração, porque havia no coração daquele ser errante como nós somos, uma disposição para Deus sempre, de querer acertar. Não acertava sempre, mas de querer agradar a Deus, embora não agradasse sempre, mas havia essa pulsão no coração dessa pessoa. Será que tem isso no nosso coração? Porque se a gente for dizer aqui que a gente acerta sempre, vamos já parar com essa conversa. Mas existe essa pulsão no nosso coração de querer agradar a Deus mesmo, essa vontade, todo dia consciente. E ainda a palavra de Deus diz que essa questão de agradar a Deus, ela deve se refletir entre nós. Não se esqueçam de fazer o bem e repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Quando a gente vive de uma maneira que a gente procura agradar o nosso irmão também, viver de uma maneira agradável, socorrendo, ajudando, isso agrada ao coração de Deus. Então, eu queria deixar essa mensagem dizendo assim, que não há como a gente viver com a cabeça erguida e nem colocar a cabeça no travesseiro de forma sossegada, se o bem não estiver regendo a nossa vida. E para que o bem esteja regendo a nossa vida, o nosso tudo deve estar em Deus, sabendo que a gente deve viver com a consciência de que tudo está sob o olhar de Deus, de que tudo nós devemos realizar com Deus e devemos realizar tudo para agradar a Deus, E aí a gente entende, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras apareçam, porque são feitas em Deus, porque houve essa decisão de caminhar e viver assim,
E quem se entrega de maneira prática a isso, não tem medo da luz. Não tem medo que saibam, que vejam, porque sabe que foi feito debaixo da luz. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? Como é que estão as suas decisões? Como é que a gente está caminhando? A gente está com medo de algumas coisas? Tem coisas escondidas? Tem segredos que a gente pensa que é só segredo nosso, mas não é, porque Deus o sabe? O nosso coração está livre? Se Deus acender o holofote dele sobre a sua vida, você consegue andar de cabeça erguida? Colocar sua cabeça no travesseiro e ficar sossegado? Essa palavra é para fazer um autoexame, dando oportunidade da gente mudar isso, caso as coisas não sejam assim. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra, porque não há nada melhor de que andar com a consciência limpa, tranquilo, seguro de cada passo que se dá, sabendo que o passo foi dado motivado pelo bem, motivado pelo amor, motivado por aquilo que o Senhor diz que deve ser. O Senhor, meu Deus, aqui nós temos dificuldades, lutamos com o nosso interior, mas o Senhor diz que é possível viver assim, querer viver assim, buscar no Senhor uma vida assim. E é por isso que nós nos entregamos em oração agora a Ti, que o Senhor nos ajude a fazer limpeza se for necessário, a fazer, meu Deus, mudanças se for necessário, a se achegar debaixo da luz do Senhor e viver sem medo. Ajuda-nos no Senhor a viver com a cabeça erguida e colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir sossegado. Ajuda-nos, ó Deus, nós te pedimos. Sabemos que a tarefa é nossa, mas rogamos o teu auxílio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus te acompanhe, vá em paz, tenha uma noite de sono, que Deus refaça as suas forças. Amém.